Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. Hoje nós estamos iniciando uma nova série com o tema Mente Feliz, baseada na revista Mente Feliz, que você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar. E o tema de hoje é Saída para a ansiedade excessiva. Em Gênesis, no capítulo 1 até o capítulo 3, relata que Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, colocando-os no jardim do Éden, onde eles eram felizes. Não havia neles angústia, tristeza, egoísmo, orgulho. Eles eram puros de caráter. O Criador do universo disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles não morressem. Eles desobedeceram comendo do fruto proibido. Não morreram imediatamente, mas o seu corpo e mente foram danificados. Entraram em sua natureza a morte, a angústia existencial que atinge de todas as pessoas, todas as eras, todas as classes sociais, econômicas e raças. Não foi um castigo de Deus, mas consequência da escolha errada de Adão e Eva. Deus não escondeu deles algo que lhes daria mais felicidade. O Senhor não queria que eles experimentassem o mal, a angústia, a dor, a morte. Essa angústia espiritual é fruto do afastamento de Deus e da perda da semelhança com o caráter divino. Pela entrada do pecado em nossa natureza, todas essas consequências vieram à tona. A solução definitiva para ela só ocorrerá na volta de Jesus, em breve, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Até lá, Deus sustenta quem o busca, estuda a Bíblia e ora para receber força para lidar com essa angústia. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde de sábado. É uma alegria ter vocês conectados conosco através das ondas da rádio e através do nosso canal do YouTube. E desde já fica aí o convite para que você possa se inscrever no canal e compartilhar também para que outras pessoas possam receber esses conteúdos tão importantes, tão relevantes dentro do aspecto hoje que nós estaremos abordando, a saúde emocional. Lembra que é só você digitar Rádio Novo Tempo Curitiba. E nós temos a alegria de ter conosco nesse primeiro programa dessa nova série a doutora Cristiane Barcelo. Cristiane, seja bem-vinda, dê o seu alô. Obrigado, boa tarde a todos vocês que estão assistindo neste momento. E é um privilégio poder estar aqui compartilhando sobre esse tema tão importante, né? Maravilha! Se apresente um pouquinho, Cristiane, para que os nossos ouvintes possam te conhecer. Me diz uma coisa, sua formação, qual é? Sou psicóloga. Você é formada em psicologia. Já atua há muitos anos na área? Você é formada desde quantos anos já? Vamos fazer a conta aqui. Eu não queria me entregar, mas tudo bem. Já tem aí uns 16, 17 anos, mais ou menos. Maravilha. E hoje você atua na área da psicologia, na área da psicologia clínica, é isso? Na área da psicologia clínica e também com testagem como neuropsicóloga. Muito bem. Então, além da graduação, você é pós-graduada em algumas áreas. Em neuropsicologia e psicopedagogia. E agora eu terminei também a minha pós em terapia cognitivo-comportamental. Maravilha. E para aqueles que, de repente, quiserem fazer contato, de repente, para procurar um aconselhamento, ou até mesmo iniciar uma terapia, como que eles te encontram? Podem entrar em contato diretamente comigo ou na Clínica Santa Saúde, na Policlínica, Santa Saúde, ali de Santa Felicidade, ou na Policlínica Curitiba, ali do centro.
Ok. E qual que seria o seu contato para eles entrarem Meu direto contato contigo? direto comigo, o DDD é 42 999 592 444. Repete aí pro pessoal gravar. 42 999 592 444. Maravilha. Então, se você tiver a necessidade ou algum familiar, algum conhecido nessa área, você pode entrar em contato aí com a doutora Cristiane Barcelo, então. Queridos, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje e, como nós dissemos, o estudo está baseado nessa revista, Mente Feliz, do Dr. César Vasconcelos, tá? É um doutor renomado na área da psiquiatria e com certeza o conteúdo dessa revista auxiliará muito você, a sua família. Então, se você deseja receber essa revista, você entra em contato conosco através do WhatsApp da rádio, 419-9632-0468. Repetindo, 99632-0468. Esse é o número da rádio para que você possa, então, fazer contato conosco e solicitar, então, a sua revista Mente Feliz. Nós vamos iniciar com uma oração e daremos, então, o início ao estudo desta tarde de sábado. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa tarde de sábado, podermos estudar um pouco sobre esse tema tão importante no momento em que vivemos, mente feliz. E hoje estaremos aprendendo um pouco mais, Senhor, sobre como sairmos da ansiedade excessiva que tem afetado tantas pessoas. E nós pedimos que o Senhor nos ilumine e nos conduza nesse momento de estudo, nesse momento de reflexão. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, doutora Cristiane. O nosso estudo, ele tem algumas perguntas, né? E nós vamos então abordá-las e vamos conversando durante esse período que nós temos aqui. A primeira pergunta é a seguinte: onde o salmista encontrava consolo para a sua angústia? Então, eu vou ler o verso que está lá em Salmos, no capítulo 119, no verso 50. E lá, o salmista aqui é Davi, né? É ele que está... Ele aqui estava conversando com Deus e abrindo o coração a Deus. E aqui ele estava falando assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Então, onde que o salmista encontrava o consolo dele? Na palavra de Deus, no que ele tinha naquela época, que eram os escritos, e a gente sabe que os escritos que eles tinham naquela época era o Pentateuco, né? Era já aquilo que Deus havia feito para o povo de Israel, para o povo antes dele. E ele se apegava naquilo que Deus tinha feito, ele sabia que Deus poderia fazer por ele muito mais. Então, ali na palavra de Deus, né, na palavra, nos escritos que ele tinha ali, era da onde ele tirava o consolo dele. Muito bem, então nós podemos observar que o salmista ele buscava consolo na Bíblia, né? Que, como você disse, eles tinham apenas o acesso ali aos primeiros livros da Bíblia, o Antigo Testamento, né? E depois, então, veio o restante dos livros que compõem hoje a Bíblia que nós temos, né? Então, a Bíblia, ela nos ajuda nos momentos de angústia, quando a gente lê, quando a gente medita no conteúdo dela, crendo que ela é a verdade, né? A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. E essa palavra comunica poder, gera vida. Cada ordenança é uma promessa, aceita voluntariamente, recebida na alma, ela vai trazer consigo a vida do ser infinito.
transforma a natureza, cria de novo a alma, a imagem de Deus, né? Agora, pense nesse texto. A vida de Cristo, que dá vida ao mundo, acha-se em sua palavra. Olha que interessante. Então isso é muito profundo. A vida de Cristo, que dá vida ao mundo, acha-se em sua palavra. Então quando nós vamos para a palavra, nós encontramos a Cristo e, consequentemente, a vida que ele nos concede. Então, em cima desse pensamento sobre a angústia, Cristiane, o que você poderia comentar um pouquinho sobre o que é a angústia? O que é esse sentimento que muitas vezes as pessoas elas absorvem, elas começam a sentir? Nós sabemos que ela tem uma origem, né, espiritual e uma origem psicológica, né? Então, o que é esse sentimento de angústia? Sabe, quando a gente pensa na angústia, na ansiedade, nós como seres humanos, muitas vezes nós nos sentimos impotentes, incapazes de conseguir realizar tudo aquilo que a gente gostaria, ou de conseguir fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer. Então, o que acontece com a gente? Nós começamos a perceber que não temos condições de realizar o que nós gostaríamos no momento. E aí a gente começa a sofrer, se sentir impotente, sentir que a gente não tem muitas expectativas lá na frente, porque a gente não consegue realizar o que a gente gostaria. Então eu vejo a angústia, e até eu vejo muitas pessoas que chegam no consultório com angústia, e elas falam assim: Cris, é uma dor, é um vazio, eu gostaria de poder ter feito e não fiz. Eu gostaria de conseguir realizar, mas eu sou impotente para realizar, eu não tenho condições para isso. Também tem pessoas que começam a carregar coisas que aconteceram na vida delas, no passado, e que fica martelando na cabeça delas como assim: você não é capaz, você não vai conseguir, não vai dar nada certo. Ou também mágoas, frustrações. Aí você fala, mas isso está relacionado com a depressão? Não, muitas vezes com a própria ansiedade, porque aquele meu sentimento de dor, de mágoa, de sentimento de incapacidade, me leva a olhar para o meu futuro como um futuro vazio. E aí eu começo a sofrer porque eu sinto que eu não sou capaz de realizar tudo que eu gostaria de poder ter realizado. Então, resumindo, é isso. Muito bem, e é interessante porque quando a gente faz esse paralelo sobre esse sentimento da angústia, da dor, Jesus Cristo ele experimentou essa angústia quando ele viveu aqui por receber os pecados de toda a humanidade, quando ele se tornou o nosso Salvador, né? Uhum. E ele mesmo expressa isso no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 27 e 28, ele diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, é interessante porque, claro, que ninguém experimentou ou experimentará uma angústia como essa, como Jesus Cristo experimentou, né? Então, como nós já comentamos, essa angústia, ela tem uma origem tanto espiritual como psicológica, né? A primeira, como comentamos acima, ela envolve a falta da presença de Deus. Então, quando o ser humano tinha a presença de Deus, o ser humano tinha paz, o ser humano tinha felicidade, o ser humano vivia em harmonia, ele não vivia angustiado, preocupado, ansioso com o que aconteceria. Mas depois da entrada do pecado, todos esses sentimentos, depois que eles pecaram, depois que houve a queda no Éden, eles começaram a ter esses sentimentos. E a segunda, que é a origem psicológica, envolve, como a doutora Cristiane comentou, envolve conflitos emocionais no indivíduo, em seus relacionamentos. Essa angústia, essa ansiedade de fonte psicológica, ela pode ser piorada por maus hábitos físicos.
ela pode ser exagerada e causar diferentes sofrimentos. Cristiane, existe uma relação direta com os hábitos físicos com relação à saúde emocional? Existe. Continuando pegando o seu gancho, quando você falou que Jesus Cristo, ele sentiu muita angústia, pensa que ele estava aqui na Terra e ele como que ele tinha o poder de Deus, mas nesse momento ele não estava usando. Imagina o sentimento de você ver toda aquela dor, todo aquele sofrimento e não poder usar o seu poder, né? Nós muitas vezes passamos por muitas situações que a gente gostaria de poder fazer algo, mas a gente não consegue porque nós somos limitados. Só que muitas vezes a gente se sente tão limitado, tão frágil, que a gente, ao invés de conseguir ver saída, ver luz, a gente não vê. E aí a gente sofre por isso. Aí você fala, tem coisas que dá para fazer? Sim. Tem coisas fisicamente que a gente pode fazer, melhorar nossas relações pessoais, buscar estar com pessoas, buscar se relacionar melhor com as outras pessoas. Também podemos melhorar na nossa alimentação. Sabia que a nossa alimentação nos deixa, dependendo do que a gente se alimenta, a gente pode se sentir mais feliz ou não. Se trouxéssemos aqui uma nutricionista, ela iria dar uma lição aqui pra gente sobre o efeito de uma má alimentação, como intoxica o nosso organismo. A falta também de atividade física. Se a gente tivesse uma rotina de atividade física frequente, né, diária, como isso poderia regular o nosso organismo? Eu costumo até falar para os meus pacientes que o exercício físico, ele regula a química do nosso cérebro. Eu tento falar de uma forma bem fácil para eles entenderem. Aí eu falo, o exercício físico, ele ativa o seu cérebro. Então, quando o seu cérebro é ativado, ele começa lá dentro, tem os neurônios, tem as células dentro de nós, tem as glândulas, que aí eles começam a funcionar, cada um fazer o seu trabalho direitinho. E aí, como a gente fica? A gente fica bem. Aquela dor que a gente tem, ela diminui. Mas isso vai solucionar os meus problemas? Não, mas vai me ajudá-los a ver com outros olhos. Entendeu? Então, também tem a prática de leitura. Nossa, como isso ajuda. Sabia? Porque quando você lê, você melhora os seus pensamentos. Sabia? E claro, tem que escolher a leitura, né? Não é qualquer leitura. Que outros hábitos também? De procurar estar em ambientes mais calmos ou ambientes que te tragam mais pensamentos positivos. Evitar os pensamentos negativos. Também evitar notícias negativas. Sabe, quando a gente liga a televisão, a gente já vê a nossa realidade. Não está muito fácil. Aí eu ligo a televisão, ao invés de eu assistir um programa como nós temos, né? Da Novo Tempo, ou ouvir a própria rádio da Novo Tempo, que traz tantas notícias boas, eu procuro as notícias ruins. As notícias seculares. E ali não vai me trazer muitas coisas boas. E aquela informação que eu vou absorvendo vai me fazendo me sentir mais triste, mais angustiado. Aí me faz eu olhar para a minha realidade, para as dificuldades que eu estou vivendo, me faz eu olhar para mim e me sentir mais impotente. E aí isso, ao invés de melhorar, vai só piorando. E vai me gerar que sentimento? De ansiedade. E essa ansiedade, ela vai trazendo consequências a curto, a médio e longo prazo. Porque dentro da questão do pecado, todos nós temos ansiedade. Então, todos nós temos um grau de ansiedade. Por exemplo, só o fato da gente estar aqui, nesse programa aqui, nesse momento, gera uma ansiedade. Tanto para você, que é uma doutora na área, como para mim, que estou apresentando o programa. Então, ou seja, existe um grau tolerável de ansiedade. Um grau que a gente pode controlar. Mas quando ela se torna exagerada, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade,
pode ser causado por experiências traumáticas na infância, pode ser causado por alguma doença física grave, parentes próximos, às vezes a pessoa nasceu dentro de um ambiente ali e ela foi desenvolvendo isso. Então, ansiedade, estado é aquela que surge numa situação desafiadora ou estressante, como numa entrevista para o trabalho ou numa prova difícil para o estudante. Essa ansiedade, ela volta ao normal quando aquele evento cessa, né? Então, é uma ansiedade momentânea, né? Agora, quando a pessoa ela tem uma ansiedade generalizada, isso pode desenvolver até, por exemplo, crise de pânico. Então é assim que funciona. Ansiedade, todos nós temos um pouquinho. Todos nós precisamos da ansiedade. Aquele que fala assim, eu não tenho ansiedade nenhuma, é mentiroso. Porque todos nós, é verdade, hein? Todos nós precisamos de ter um grau de ansiedade. É a ansiedade que nos move. Olha só, se alguém falar para você assim, olha, você vai ter vai acontecer a Rádio Novo Tempo vai estar no YouTube no sábado às 3h. Imagina se você não sou ansioso, então tô zen, não tô preocupado com nada, não se organiza, porque para que se preocupar, né? Se vai ver se a internet está funcionando para você poder ver no YouTube, se o celular está com bateria, Não, você não precisa se preocupar com isso, porque você não tem nenhum grau de ansiedade. Então, você não tem nenhuma expectativa de que você quer assistir a Rádio Novo Tempo no sábado às 3h, lá no YouTube, né? Se isso acontece, se você não tem nenhum grau, o que iria acontecer? Iria passar batido e você não iria nem se programar e nem iria lembrar de rádio nenhuma. Agora, se a gente tem aquele grau de ansiedade, dá aquela expectativa, nossa, sábado às 3h vai ter um Novo Tempo, estou super animada para assistir, vai ser muito legal e o tema vai ser interessante. Você dia a dia vai estar se preparando, né, no dia a dia ali, para chegar no sábado, às 3h você assistir. E claro, você já vai ver, olha, eu tô com internet, o sinal do meu celular ou meu computador tá funcionando, vou poder assistir a rádio. Ou na televisão, né, vai se organizar lá para passar a rádio no YouTube. Então, enfim, você vai poder se antecipar. Por isso que a gente precisa de ter esse grau de ansiedade. Agora, se eu não tenho, na verdade eu não existo, porque todo ser humano tem, tá? Então agora, quando que ela não é saudável? Quando ela começa a gerar problema para mim. Sabe quando você começa a sentir um mal-estar? Aquele bolo na garganta, aquele frio na barriga, tremer. Às vezes tem medo de sair de casa porque pode acontecer alguma coisa, e aí você fica imaginando, e se eu sair de casa? E se o carro, né, for atropelado? Ou se alguém me assaltar? E aí você vai ficar pensando em coisas ruins, uma coisa atrás da outra, e aí vai gerando aquele mal-estar. Claro que existem vários tipos de ansiedade, aqui eu tô falando aleatório, alguns sintomas que a gente, alguns pensamentos que a gente pode ter que pode gerar um mal-estar. A ansiedade é essa sensação de mal-estar, que são vários, como se diz? Vários tipos, né, de mal-estar. Eu posso ter tremor, alguns sintomas desagradáveis, como formigamento, sabe? Quando os braços começam, a mão principalmente começa a formigar, às vezes as pernas, às vezes a gente começa a suar frio, às vezes eu tô andando na rua, dá aquela sensação de que tem alguém me perseguindo, ou eu tô com falta de ar, não vou conseguir respirar, vou passar mal. Todos esses sintomas que são sintomas característicos da ansiedade, eles já são perturbadores. Então aí eu falo, opa, não tá legal isso. Eu preciso ficar mais atento para evitar que esses sintomas apareçam. E aí, claro, existem toda uma orientação, muitas dicas para como você conseguir controlar e não vir a ter esses mal-estar tão ruim que
são da ansiedade. Maravilha, doutora. Dando continuidade ao nosso estudo, então, nós vamos para a próxima pergunta, né? Para a gente aprofundar esse tema. E a próxima pergunta é a seguinte: a ansiedade, ela é útil na solução dos nossos problemas? O que a Bíblia ela nos diz com relação à ansiedade? Se ela tem alguma utilidade na solução dos problemas da vida? A próxima pergunta diz isso. E o que a palavra de Deus nos diz, Cristiane? Então, Deus fala pra gente, né? Não andeis ansiosos. Ele fala que não é pra gente andar ansioso. Como eu falei, tem a ansiedade normal, né? Aquela ansiedade natural. Porém, esse excesso de ansiedade, sabe? A gente até falou, o que é ansiedade? É o excesso de futuro. Esse excesso de preocupação, Deus fala, não tenha isso. Respire, mantenha calma, não fique com esse tipo de ansiedade. Por quê? Porque quando a gente fica com este tipo de ansiedade, que é a que gera sofrimento, a gente esquece de quem vai prover, quem vai providenciar tudo aquilo que a gente precisa. E nós temos um texto no nosso guia. Qual que é esse texto que nos ampara com uma resposta bíblica? Lá em Mateus 6:27. Mateus 6:27. Se você está com a sua Bíblia, lá. Você pode abri-la e acompanhá-la então, e grifar na sua Bíblia aí, na sua casa, onde você estiver, para que depois você possa ler com calma e meditar esse texto, que é o próprio Senhor Jesus que está falando. Então, ali ele fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, é bem isso que eu estava falando, né? Ele começa lá no 25, no verso 25 desse mesmo capítulo. Eu gosto muito desse verso, eu sempre fico com ele na minha cabeça, sabe? Quando eu começo a pensar muito lá na frente, eu lembro dele. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Esse é o primeiro verso ali onde ele começa a falar sobre esse excesso de ansiedade, né? E aí vamos lá para o 27, aonde eu já tinha lido, mas eu vou ler de novo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem de nós podemos fazer alguma coisa? Nós, quando a gente cai em si e a gente fala assim, realmente eu não sou ninguém. Eu não tenho forças, muitas vezes eu não tenho nem sabedoria, eu ajo de forma tola e depois acabo tendo que sofrer as consequências. Mas quando eu olho para mim e digo, eu não consigo, mas eu tenho um ser que consegue e busco este ser, aí eu lembro que não adianta ficar sofrendo para tentar conquistar, né, os resultados que eu procuro sozinha, porque eu não vou conseguir, eu só vou sofrer. Agora, se eu busco a quem me diz que eu tenho que ir até ele, que é Jesus Cristo, aí é diferente. Por isso que ele fala assim, nenhum de nós, né? Aqui ele coloca como uma pergunta, mas aí eu, Cristiane, vou responder. Eu não tenho condições de como ele fala aqui, né? De acrescentar nada no curso da minha vida. Mas ele tem condições. Então, o que eu tenho condições, a minha condição é buscá-lo. O que eu posso fazer é depositar toda aquela minha inquietude, tudo aquilo que me incomoda nas mãos dele. E ele sim vai direcionar da forma como ele sabe que é o melhor para mim. Maravilha. De acordo com esse texto e com essa reflexão, nessa segunda pergunta, então a gente compreende que as preocupações inúteis, elas travam a nossa vida. E quando você compreende que a sua preocupação com algo é inútil, você não pode permitir que ela prenda você. Não deve alimentá-la. Questione a preocupação e a em frente. Como a doutora Cristiane falou, na força de Deus.
Então nós temos que buscar em Deus. Se você é muito ansioso por se preocupar demais, pode se acalmar identificando o que é produtivo e o que é improdutivo nessa preocupação. É você analisar de uma forma racional, abandonando o pensamento que não ajuda em nada, aquilo que é inútil. Desafie o pensamento criador de ansiedade, procurando entender o que no fundo produz esse desconforto mental. Aceite as perdas e os fracassos e siga em frente, vendo o que aprendeu com a situação para não repetir os mesmos erros no futuro. Então esses são conselhos muito importantes para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. A gente precisa enfrentar essas situações que produz medo, que produz ansiedade, sempre com a ajuda de Deus, dos familiares, dos amigos, e sermos determinados a encará-los com humildade, pois Deus sempre vai nos ajudar a passar por elas. Maravilha! Nós estamos aqui na metade do nosso estudo de hoje, nessa tarde. Você pode deixar aí o seu alô, você pode deixar o seu recadinho também, através do WhatsApp, através do YouTube. Diga aí de onde você está falando, tá? Lembrando que se você deseja receber essa revista de presente, vai chegar na sua casa, no seu endereço, envia para nós aqui no WhatsApp da rádio, mande um alôzinho, fala: eu quero receber essa revista Mente Feliz, para que eu possa ter essas informações e poder colocar em prática na minha vida, auxiliar outras pessoas também, e a gente vai encaminhar para você, tá bom? Dando continuidade, então, na palavra de Deus, que é a base do nosso estudo, doutora Cristiane, a terceira pergunta é a seguinte: que conselho Jesus faz a todos nós? Então vamos lá, vamos ler João, capítulo 16, verso 33. Já posso ler, né? Vocês encontraram aí? Então eu vou ler. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui Jesus ele é bem claro, ele fala: olha, vocês vão sofrer mesmo, vão sofrer de ansiedade, vão ter aqueles pensamentos que ficam ali perturbando, né? A gente até trabalha muito em terapia, a gente trabalha muito os pensamentos. Então as pessoas vêm e trazem: ai, porque eu sinto isso, porque eu tenho esse mal-estar, porque aconteceu isso, fiquei muito nervosa, perdi o controle. Lembrando que a manifestação da ansiedade, ela acontece de diversas formas. Tem pessoas que estão ali angustiadas e é tão ruim esse sentimento que ela vai tentar aliviar esse sentimento de alguma forma. E cada um tem uma forma diferente de aliviar esse sentimento. Uns é na comida, outros também em algumas escolhas inadequadas. E tem alguns que vão para o caminho das drogas. Aí você fala: Cris, mas tem relação? Tem, porque o excesso de preocupação, né? O excesso de ficar ali com aqueles pensamentos, tentando pensar no que poderá acontecer, o que falta, o que você poderá melhorar, te gera um sentimento de angústia tão grande que você vai querer aliviá-lo de alguma forma. E aí cada pessoa tem um jeito certo, mas Deus dá o melhor jeito. O que ele fala? Vamos ler lá. Não penseis que não no mundo passais por aflições, bem no finalzinho, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que ele fala? Você vai ter essa dor, você vai ter essa angústia. Se você quer aliviar ela, procure o jeito certo, não o jeito que você acha que é o certo. Como ele fala que tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, quer dizer que nós temos que fazer como ele fez. Como que ele fez? Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, a gente conhece as histórias. A gente sabe que durante o dia ele estava pregando, falando no meio das pessoas, se relacionando com elas, sentindo a dor delas,
Mas para aliviar todo esse sentimento que às vezes ele tinha, ele ia onde? Ia orar. E no momento que ele estava orando, ele estava com Deus. E é isso que ele fala para nós. Quando a gente se apega a Deus, a gente começa a sentir essa expectativa de que algo melhor há de vir. Aí você fala, então, Cris, só vou orar, né? Só vou orar, vou buscar a Deus e tá tudo certo? Lembra que ele falou assim, olha, você tem sim que me buscar, mas eu coloquei pessoas ao seu redor. Muitas vezes Deus falava para os próprios, né, para as pessoas. Falou para Davi, falou para Abraão, falou para Samuel, falou para outros, olha, vai e fale com tal pessoa, vá e faça isso. E nesse dele ir com essa pessoa ou ir em tal lugar, era ali que Deus curava. Nesse percurso, Deus utilizava pessoas para poder aliviar aquela angústia, aquele sofrimento. Então Deus fala assim, vocês têm que me buscar, mas também vocês precisam de buscar ajuda adequada para aliviar esse sofrimento que vocês estão tendo. Muito bem. Jesus, ele nos dá um lindo conselho, né? Aqui em João 16:33. E é interessante porque na minha versão aqui, ele diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, é interessante porque quando a gente pensa na ansiedade, quando a gente pensa na questão das preocupações, o que mais a gente deseja ter é a paz. E Jesus, ele fala, a minha paz vos dou, eu deixo-vos a minha paz, e não a dou como o mundo a dá. Então nós temos que buscar em Deus esse refúgio, nós temos que buscar em Deus a certeza de que Ele vai nos amparar, de que Ele vai cuidar de nós, né? E muitos ansiosos, eles têm uma percepção exagerada do perigo, muitas vezes eles se sentem incapazes de enfrentar o que para eles é ameaçador, às vezes tem interpretações erradas das coisas que estão acontecendo, muitas vezes surgem pensamentos indesejados de incertezas, ameaças, medo, né? E para o alívio dessa ansiedade no nível cognitivo, a gente precisa analisar as nossas crenças, pensamentos automáticos, se eles representam ameaças reais ou imaginárias. Então, a gente precisa fazer uma análise, como a doutora Cristiane colocou aqui também. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. E a gente precisa buscar ajuda de pessoas que Deus colocou deu dons para elas, para que possam nos ajudar a lidar com esses sentimentos, a lidar com essas situações e o quanto antes sair dessas situações. Então, quando ele fala que ele venceu, né? Então, a gente ter essa certeza, a gente ter essa confiança, essa fé de que Jesus venceu e nós podemos vencer em Cristo também. Ele fala para a gente ter bom ânimo, né? Então, ou seja, a gente, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, a gente ter bom ânimo, olhando para Cristo, olhando para as coisas, sabendo que aquilo ali tem solução, que pode ser resolvido, que os problemas eles virão, mas as soluções elas podem ser encontradas quando a gente busca da melhor maneira possível, né? Maravilha, nós vamos dar continuidade aqui então, e a próxima pergunta, Cristiane, é a seguinte: que pensamentos Deus tem a nosso respeito? Quando nós pensamos sobre Deus, quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito? Vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. E lá Deus fala quais são os pensamentos que Ele tem sobre nós. Deixa eu só terminar de abrir aqui na minha Bíblia. Já achei 29, 11. Olha só o que Deus fala. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então, Deus tem pensamentos de nós, pensamentos bons, pensamentos de paz. Ele nos ama tanto que ele olha para nós, eu até gosto de falar para as pessoas, Deus nos vê em potência, Deus vê todo o nosso potencial. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Deus olha para nós e vê naquilo que a gente pode se tornar se a gente se colocar nas mãos dele. Se a gente parar aqui e pensar só nisso, me colocar nas mãos de Deus. Quando eu me coloco nas mãos dele, ele faz do melhor jeito. E muitas vezes a gente olha e fala assim, mas isso não vai dar certo. Mas quando a gente se lança nas mãos dele e deixa ele nos guiar, ele nos moldar, quando a gente olha para trás, a gente fala, foi a melhor coisa que eu fiz. Então Deus tem pensamentos de paz. Ele nos ama tanto que ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Foi ele quem nos fez, né? Se foi ele que nos fez, ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para mim, o melhor para você, para cada um de nós. Maravilha, e esse realmente é o desejo de Deus para nós, né? E ele deseja que realmente nós tenhamos vida, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos esperança, alegria, busquemos a felicidade. Tem uma parte aqui da revista, doutora Cristiane, que eu acho que é importante a gente comentar, aqui dentro ainda dessa pergunta 4, muitas pessoas, às vezes, elas são resistentes a tratamentos, e elas são resistentes a medicamentos, né? E existem algumas situações que vai se fazer necessário não só o tratamento, como o tratamento com o uso de medicamento, não apenas terapia, né? Tratamento medicamentoso. É necessário, existem momentos que realmente precisa a pessoa utilizar o medicamento, além da terapia em si? Sim, eu até, assim, psicólogo tem histórias de terapia, né, dos nossos pacientes, mas eu gosto muito de falar para os meus pacientes, alguns chegam e falam assim, Cris, eu só não quero tomar remédio, eu aceito fazer qualquer coisa. Aí eu falo para eles, então vamos fazer um combinado, nós vamos começar o tratamento, a terapia, você vai fazer algumas mudanças necessárias, e caso haja necessidade, eu vou te sinalizar e aí você vai procurar ajuda medicamentosa. E muitas vezes, sim, a pessoa precisa cair em si e antes de eu orientá-las, ela já vem e fala para mim, Cris, eu acho que eu não estou conseguindo, né? Eu vou precisar do medicamento. Porque o medicamento em si, o papel dele é aliviar os sintomas, esse mal-estar, para justamente te ajudar a você a ter condições para conseguir trabalhar seus pensamentos. Na ansiedade, o que mais é preocupante é os pensamentos. Mas como é que eu vou ter bons pensamentos se eu estou tendo um sentimento ruim no meu corpo? Estou com dor, o coração acelera e eu não consigo parar, a respiração fica ali ofegante, eu não consigo controlar. E às vezes, diante de certas situações, por mais que eu me prepare para evitar algum mal-estar, chega na hora eu não consigo. Então, muitas vezes, o medicamento ele entra para ajudar, ele não é um inimigo. Agora, todo medicamento ele tem que ser acompanhado pelo médico. Tem pessoas que elas acham que elas vão uma vez, o médico vai dar a receita e elas vão tomar até quando elas acharem que devem tomar. Não é assim. Isso é interessante o que você está falando, porque muitas pessoas se automedicamentam, né? E eu muitas vezes fico pensando sobre isso. Quando a pessoa ela tá com alguma outra enfermidade, que não seja enfermidade mental, às vezes ela vai no médico, o médico passa o tratamento certinho, ela faz certinho. Se é um problema ortopédico, se é um problema gástrico, ela faz certinho, ela toma os medicamentos certinho, ela volta no médico. Mas é interessante porque essa área mental, emocional, eu muitas vezes vejo pessoas ela dando alta para ela mesma, né? Então ela dá aula, eu já tô me sentindo bem, não vou mais tomar medicamento, não vou mais fazer terapia, não vou mais voltar no médico.
Mas não deve ser assim. Se ela iniciou um tratamento, ela tem que continuar tendo o acompanhamento. E quem que dá alta? É o médico, né? Exatamente. O médico é que vai dar alta, a psicóloga que vai dizer um momento, olha, agora você já consegue caminhar sozinha, essa quantidade de terapia, esse tempo de terapia, essas sessões já são suficientes para você agora caminhar sozinho. Tô certo ou tô errado nisso aí? Tá certo. E ainda tem um outro lado, que o contrário. Tem pessoas que só tomam medicamento e não querem fazer a terapia. E nem mudar os hábitos, Nem mudar os hábitos. Então, a gente precisa entender o seguinte: ansiedade, o transtorno, tá? Não é a ansiedade sozinha. O transtorno de ansiedade, que é aquela ansiedade que incomoda, que já gera um mal-estar, esse transtorno é uma doença mental. O físico é uma consequência. É os sintomas. Então, a gente precisa trabalhar aqui. Eu falo para as pessoas, é a máquina, sabe? A caixa preta do avião lá, tem a caixa preta, a máquina onde estão guardadas as informações, é ali que a gente tem que trabalhar. É ali que a gente tem que tratar. Isso se faz em terapia. Então, tem gente que fala assim, mas eu tomo medicamento há anos e não resolve. Não vai resolver sozinho. O medicamento, ele ameniza os sintomas, te dá a sensação de bem-estar, mas o medicamento não apaga os pensamentos. E nem trata a causa, né? Não. O medicamento, ele não vai tirar aqueles pensamentos lá do passado, nem vai te ajudar a lidar com a dor, porque a dor vai continuar. O que aconteceu no seu passado vai continuar, vai te acompanhar. Mas quem é que vai te ajudar a lidar ou até a processar de uma forma melhor, né? É na terapia. Então, eu sempre digo assim, uma sozinha não funciona, tem que ser uma e a outra. Quem que é essa uma e a outra? É a terapia e o tratamento medicamentoso. Aí funciona junto com as outras coisinhas, né? Que são as mudanças de hábito, incluir algumas coisas como atividade física, um sono adequado. Os 8 remédios naturais. Né? Isso, falou tudo, meu amor. Os 8 remédios naturais. Esse mesmo, tá bom? Então, assim, tenha isso em mente. Preciso tomar medicamento? Às vezes, sim. Terapia? Também. Mas só isso? Não. Eu preciso, sim, como ele falou, seguir direitinho e ter o hábito de, sim, tomar os remédios, vamos pensar assim, né? Tomar os remédios, os 8 remédios naturais que a gente tem, que Deus deu para nós. Tem na natureza e é fácil e é de graça. Colocar em prática. Exato. Né? Os 8 remédios naturais. E falando nisso, você sabe quais são esses 8 remédios naturais? Ao longo dessa série a gente vai conversar sobre isso também, mas é importante. Primeiro, confiança em Deus. Aí depois nós temos água, aí nós temos ar puro, aí nós temos luz solar, nós temos alimentação saudável, nós temos temperança, repouso e exercício físico. Então, esses são os 8 remédios naturais que Deus deixou para nós. E muitas vezes nós negligenciamos o uso desses remédios naturais. Então, mudar a dieta, evitar alguns estimulantes. Se a pessoa já é ansiosa, ela já tem uma tendência a uma ansiedade exagerada. Se ela fizer uso de cafeína, de bebidas alcoólicas, de outras drogas, isso vai afetar ainda mais. E vai trazer mais prejuízo para ela. Então ela precisa buscar dormir bem à noite, hidratar o corpo com água pura, né? Receber apoio de amigos, parentes, cultivar a espiritualidade, né? Eu queria só abrir um parênteses aqui, porque como a gente está no programa, e pode ser que alguns de repente se assustem aí, porque nesse momento da fala da doutora Cristiane, ela falou meu amor, né? Então deixa eu esclarecer isso daí, porque senão alguns vão achar que a doutora tá cantando o pastor Denis aqui, né, no programa e tal, ao vivo aqui, né? A doutora Cristiane, eu tenho o privilégio de ser esposo dela, tá bom? Então nós somos casados, muito bem casados já há 16 anos, temos 3 filhos, tá bom? E hoje ela nos deu o privilégio de ter a presença dela aqui nesse programa, tá bom? Só para esclarecer, nós estamos indo para o final do nosso estudo, temos ainda a última pergunta desse estudo. Deixa eu só
abrir aqui um outro parênteses. Eu queria continuar falando antes da gente seguir para a última parte. Algumas pessoas, elas ficam incomodadas por sentir ansiedade, né? Então, algumas pessoas têm os pensamentos assim: eu não devia ter ansiedade. Eu deveria ter vergonha de como eu fico, de ter ansiedade. Minha ansiedade é um tipo de insanidade, é loucura, eu sei que tá errado. E eu não tinha que... A pessoa se culpa por como ela está ou como ela se sente. Minha ansiedade é perigosa. Na verdade, aceite a sua ansiedade. Quando a gente aceita ela, a gente consegue trabalhar e controlá-la. Quanto mais você nega, pior é. Então aceite, eu sou do tipo mais ansioso. Quando eu aceito isso, é mais fácil para eu poder também trabalhá-la para poder diminuir e eu conseguir me controlar nos momentos necessários. Maravilha, então se você ainda não deixou o seu recadinho no WhatsApp da rádio, no YouTube, deixa o seu recadinho, deixa o seu alô. E se você deseja receber a revista Mente Feliz, então faça o seu pedido aqui pelo WhatsApp da rádio e nós teremos a alegria de encaminhar para você. Última pergunta então, doutora Cristiane, que convite precioso Deus nos faz? Então vamos lá, vamos ler em 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 7. Lá no final da Bíblia, quase perto de Apocalipse, você encontra a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7, está o texto, para nós encontrarmos a resposta a esse convite precioso que Jesus nos faz. Olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o convite aqui é esse, lançar sobre ele. Sobre quem? Sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E ele cuidará de nós. Se nós olharmos o tempo todo na nossa história e na história da humanidade, esse é o convite que Deus faz. Quando a gente deposita a Ele todas nossas preocupações, nosso sofrimento, Ele é quem pode nos ajudar. Ele é quem pode nos guiar. É Ele. Ele é o centro da nossa existência. Se a gente coloca isso em mente, a gente se sente mais aliviado, porque a gente percebe que a gente não carrega nossas angústias sozinhos. Tudo que a gente sente, tanto de alegria como de tristeza, tanto de conforto como preocupação, se a gente coloca nas mãos do Senhor, a gente realmente vai desfrutar de paz, vai estar tranquilo. E quando vier uma situação ruim ou boa, a gente vai ter estrutura para lidar com cada uma delas. Maravilha, então esse é o convite que Deus está fazendo para mim, para você nessa tarde. Eu não sei como você está se sentindo, como você tem passado, como você tem lidado com a sua ansiedade, com as suas preocupações, mas esse é um convite de Deus para nós, né? Lançar sobre ele, né? Toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É interessante porque o apóstolo Pedro ele já diz, ele tem cuidado. Então, se ele tem cuidado de nós, ele vai continuar cuidando. Tem um outro texto na Bíblia, que é Filipenses 4:6, que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Nós devemos fazer isso diariamente, na certeza de que Ele, o nosso Deus Criador, mantenedor e Redentor, ajudará a mim e a você a lidarmos com essas ansiedades e com certeza fará com que essa ansiedade diminua dentro de um padrão normal, dentro de um equilíbrio, né? Eu queria agradecer a participação da doutora Cristiane, a minha digníssima esposa. Foi um privilégio ter você conosco aqui nesse primeiro programa dessa nova série Mente Feliz, né? E nós vamos encerrar agora o estudo e a doutora Cristiane vai fazer uma oração por nós, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e pedindo para que Ele nos ajude a lidar com essas situações, para que a gente cada vez mais tenha
uma melhor qualidade de vida. A decisão nossa deve ser entregar todas as nossas lutas, angústias e dificuldades a Deus. Descansar nele, desfrutar da paz e suavidade de espírito que só ele oferece. Vamos orar. Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pela certeza que o Senhor nos dá diariamente de que podemos ir a Ti, de que podemos ter a nossa vida em Tuas mãos. O Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Muito obrigado. Entrego também a vida de cada amigo, cada amiga que está ouvindo neste momento a programação. Peço que o Seu Santo Espírito vá de encontro com cada um deles. Ajuda-os, Senhor Deus. Ajuda-os a entregar tudo aquilo que eles estão sofrendo, as angústias, as ansiedades, as inquietações. Ajuda-os a depositar em Tuas mãos. E ajuda-os, Senhor Deus, a se sentir seguro em Ti. Nós sabemos que nós não conseguimos sozinhos, mas sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo. É o que eu lhe peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido amigo, querida amiga, fica o convite então para o nosso próximo estudo dessa série, no próximo sábado às 15 horas. Já deixe marcado na sua agenda, já deixe aí o sininho, tá bom? Para que quando chegar o horário você possa se lembrar do nosso encontro. E não se esqueça, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.